Olá, boa noite Kelly, boa noite pessoal que está nos acompanhando nessa live. Oi Sejam muito pessoal, boa noite. Muito bem-vindas. A gente estava com saudade de fazer live aqui na Quintal Pedagógico, a gente estava num período de pausa, mas uma pausa bem ativa. Eu vou convidar vocês a visitarem nosso blog. A gente está com texto lá de justiça restaurativa, mediação de conflitos, está com texto de ateliê na educação infantil. E nós também lançamos os vídeos no YouTube. Então a gente lançou semana passada um de documentação pedagógica que eu fiz. Vai lançar também um outro de justiça restaurativa com a Bruna Tibola. E também vamos lançar alguns vídeos de resenhas de livros pedagógicos para vocês também. Então, quem não se inscreveu no canal, vou convidar vocês, já se inscreve agora, ativa as notificações para receber os vídeos que a gente está preparando com bastante carinho para vocês, tá bom? Quem quiser, que estiver aí na live, quiser falar da onde está falando, eu vou lendo aqui no chat. Aqui, olha, a Cris está mandando boa noite. Boa noite, Cris. A Priscila está falando que Kelly te amo e amo te escutar. A Rosana está dando boa noite. Aqui a Professoras na Quarentena está dando boa noite. Gostei desse nome, hein? Professoras na Quarentena, 7 horas da noite, estudando na quarta-feira, né? Muito bom. A Juliette está dando boa noite. A Joyce falando que você é linda. A Kelly é linda mesmo, né? Por dentro e por fora. Ai, gente, coisa gostosa de ver. Boa noite, Delícia, meninas. né? Olha, algumas pessoas eu conheço, vejo o nome aqui, vou lembrando das carinhas. Que gostoso de ter vocês aqui por perto. Aquece o coração. É muito bom. Boa noite. Obrigada, Aline. Essa live é uma dívida que eu tinha com vocês. Estou pagando aqui. Dívida paga. Ainda não, né? Porque eu não terminei. Aqui, vamos terminar primeiro. A Jaqueline está desejando uma ótima noite, a Daiane está dando boa noite, a Denise boa noite, falou que está com saudade de você, ela é do Francisco Pereira, sobrinho da Drey Taquera. Meu povo da Drey Taquera. Presente. Meu povo da Drey Taquera, meu povo de Santo André. Delícia, gente, encontrar vocês. A Leni está no Rio Grande do Sul, que aí o pessoal gaúcho está sempre também nas nossas lives. Pessoal muito querido nosso. Legal, muito bom. A Juliana está dizendo que você ficou linda, loira. Obrigada. A Valéria está dizendo boa noite. Aí aqui o pessoal, Santo André, a Michele de Santo André, a Tamires está dando boa noite, a Juliana, a Valéria, a Edilente. Quiserem colocando da onde são. É aqui de São Paulo, é de fora, é da escola de ser conveniado. Curitiba. A gente vai dando um oi aqui. Drey JT, olha que legal, muito bom. Drey Taquera, Santo André. JT Jaçanã Tremembé. Né? Isso. Já dei uma formação para coordenadores lá nessa Drey, bem queridos também. Graça, que gostoso. Muito bom. Legal. Bom, quem foi entrando, pessoal de Diadema, São Caetano do Sul, Curitiba. Boa noite, meninos, boa noite, meninas. Enquanto o pessoal está entrando, está dando boa noite, eu vou reiterar o convite para vocês. A gente está com um vídeo de documentação pedagógica aqui no canal, super legal, compartilha. Tá com um texto novo no blog da Quintal também. E a Kelly tem uma novidade, né? Da Em Pauta. Conta pra gente a novidade, Kelly. Vamos lá. Nós estamos... Bom, como vocês sabem, né? Então, agradecer o convite da Aline, aqui, a Aline, que é minha parceirona, a Aline da Quintal Pedagógico, e eu com a Michele, minha parceirona também, nós temos a Em Pauta, assessoria de estudos pedagógicos. Depois deem uma olhadinha no nosso site, empautaeducacional.com.br. Estamos engatinhando com o YouTube, não está cheio de coisa boa no nosso canal como o tal da Quintal, mas logo ele vem com novidades para vocês também. E a gente está com um curso de tematização da prática para professores de educação infantil e ensino fundamental, né, educação básica.
Vai ser um curso, uma formação continuada remota, né, em formato totalmente online, 100% ao vivo, com as formadoras Priscila Di Giovanni e Carol Rezende. Essas duas meninas queridas são pesquisadoras de educação, pesquisadoras de alfabetização, fazem mestrado na Universidade de La Plata, que é a universidade que tem aquele monte de pessoas sabidas, Elia Ferreira, Délia Lerner, essa galera toda muito boa. E elas estarão conosco, são 4 encontros que vão acontecer um por mês, agosto, setembro, outubro e novembro. Depois eu deixo o link aqui nos comentários para vocês da lista de espera, porque a gente esgotou uma primeira turma e a gente abriu lista de espera. Como, né, é um curso que a gente quer fazer 100% online com uma interação com as pessoas, né, por ser uma formação continuada, então a gente não vai fazer turmas muito grandes, né, então a gente está fazendo um público mais concentrado. Então esgotamos a primeira turma e agora a gente vai abrir a lista de espera. Depois dá uma olhadinha no site da Em Pauta, no Instagram, que a gente tem o link lá. Aline? Então, pessoal, acho que a Kelly deu uma travadinha aí no Wi-Fi. Vamos esperar para ver se ela retorna, mas o convite fica para vocês darem uma olhadinha, tanto na... Ei? Oi? Oi, voltamos. Vamos começar nossa conversa, então. Bom, voltamos. Eu não sei se caiu aqui ou caiu aí. Eu sei que caiu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu te ouço. Você me ouve? Bom, te ouço sim. Vamos lá. Eu caí, mas não me machuquei, voltei, tá? Bom, adorei o tema da live, porque a live é Quintal Pedagógico Fit em Pauta. Então, é um prazer estar de novo dialogando sobre esse assunto com você, tá bom? Kelly, para começar assim, o assunto, eu tenho uma questão, né? A gente está falando de formação de professores, a gente está num momento de pandemia, a gente sabe que todo mundo teve que se ressignificar, teve que mudar suas rotinas. Muito se tem falado do professor, né? O professor tem mudado, e como que fala com a criança, a educação infantil, faz, não faz, né? Aliás, pausa para comemorar a vitória do Fundeb, né? Contexto sem alterações do texto da Dorinha, né? Com mais financiamento para a educação infantil, então é dia de comemorar também. Bom, diante desse contexto todo de pandemia, todo mundo teve que se ressignificar, e muitas vezes a gente esquece da pessoa que forma esses professores, né? Ele também está tendo que se reinventar, se ressignificar nas suas ferramentas. Então, como seria assim, o uso das tecnologias digitais, pensando na questão da formação dos professores? Muito bom. Vamos lá. Tecnologias digitais é um tema que eu gosto bastante de falar e de conversar, porque eu sempre gosto de olhar para a tecnologia digital com um olhar de oportunidade. Acho que por muito tempo a gente ficou pensando sempre num paradoxo assim, tecnologia aproxima ou tecnologia distancia, né? E eu penso que agora a gente esteja num momento de pensar esse uso das tecnologias digitais como uma forma mesmo de aproximar as pessoas, de aproximar a troca de experiências, de aproximar os saberes, né?
Então, primeiro ponto, estava conversando antes da gente iniciar aqui com a Aline, e estava falando para ela da importância de termos dessa clareza quando a gente fala tecnologia é tudo, né? Tem alguns autores que trazem, né? Um lápis é tecnologia, né? Então a gente precisa aqui fazer uma distinção entre o que é tecnologia digital. Então, o que a gente está entendendo agora por tecnologia digital, né? O que a gente entende por tecnologia digital. Então, o uso dos celulares, smartphones, o uso do computador, né? Nesse contexto de ensino remoto, a gente tem visto uma outra possibilidade, né, de tecnologia, que é a televisão sendo utilizada, enfim. Então, a gente fazer essa distinção e tomar esse cuidado e pensar sempre em qual uso que nós queremos, né, dessas tecnologias digitais. Se é um uso passivo, que é uma grande preocupação, ou se é um uso que a gente faz no sentido de compartilhar com as outras pessoas, de ter colaboração, né? Então, o papel do coordenador pedagógico nesse momento é um papel de sempre não estou falando que não era, mas nesse momento, como a Aline disse na abertura da nossa conversa aqui, que é um momento em que a gente, né, se ressignifica, que todo mundo, com certeza, o dia que voltar, né, para as aulas, a gente já se despediu do mundo de antes, né, as coisas não serão como eram anteriormente, então a gente já tem que ter se despedido dessa forma de mundo que a gente conhecia, e a gente tem que, a gente vai trabalhar num mundo, a gente já trabalha diariamente num mundo totalmente diferente, né, e todo mundo ficou muito perdido, porque eu lembro que na outra live que a gente tentou fazer, eu estava falando da questão do acolhimento, né, porque ninguém estava preparado, né? A gente não teve um tempo para pensar, lá em 2020, em março de 2020, as escolas vão fechar. Então, vocês precisam estar preparadas, e todas as coordenadoras pedagógicas, vou falar no feminino, que o nosso público é maioria de meninas, tá bom? Então, os meninos sintam-se contemplados, tá? Mas eu vou falar no feminino. Então, as coordenadoras pedagógicas não estavam preparadas, né? Não estavam sabendo disso. E por muito tempo também na educação a gente viveu uma situação de negar as tecnologias digitais no nosso dia a dia. Frida ou Malala tá aí dando um oi pra gente na live, daqui a pouco aparece um gato aqui na tela. E por muito tempo a gente negou. Então, quando a gente pensa assim nas tecnologias digitais, por exemplo, hoje a leitura da conta de luz você pode fazer uma autoleitura, né? Nesse tempo de pandemia, salvo as questões que a gente tem visto, mas na educação, por quanto tempo a gente relutou de trazer as tecnologias digitais, né? E eu penso que eu tenho um posicionamento assim, não sei se vocês são de acordo ou não, mas vale para a gente colocar ali uma pulguinha atrás da orelha e seguir conversando sobre, que eu tenho muitas ressalvas com a questão do online na educação infantil, e eu espero que vocês também tenham, mas eu penso que as coordenadoras, junto com as professoras, têm muitas oportunidades, e junto com a comunidade, as tecnologias digitais trazem outras oportunidades que a gente não tinha antes, né? Eu fico pensando num acesso rápido à informação, num compartilhamento rápido das ideias, das propostas da unidade escolar com a comunidade, da interação com as professoras, né? E eu ontem estava conversando também com uma amiga. Gente, eu tô com palavra acumulada, vocês estão percebendo, né? Que eu tô falando um monte, eu tô com palavra acumulada. Aline, me corta. A live é sua! A gente tá aqui para te ouvir. Muito bom. Quem não tá, né, com palavra acumulada, gente? Vamos lá. Então, eu fico pensando nessas oportunidades que as coordenadoras têm também de aprender um tanto mais sobre colaboração, de se colocar a pensar, porque muitas vezes as demandas vêm
né, aparecem, são as que eu brinco que são as demandas voadoras, né, são aquelas coisas todas que aparecem do nada, que a gente estava planejado para fazer de um jeito, daqui a pouco aparece, a gente precisa pensar e fazer de outro, e se planejar de outro. E muitas vezes a gente se assusta porque a gente não nasceu na época do touchscreen. Quando a gente era criança, a gente mal tinha botãozinho para apertar. A TV da minha casa era o seletor para mudar o canal, né? E agora a gente vê os pequenininhos aí com o touch o tempo todo, e se você dá alguma coisa para eles que não é touch, eles acham que está quebrado, né? Então a gente precisa se acalmar também e se acolher. A gente não nasceu, nessa era de tecnologia, a gente não nasceu com o touch na mão. Então a gente precisa acolher um pouco as nossas angústias de tudo bem. Eu não me dava bem com tecnologia digital, até um pouco tempo eu não ia atrás de querer entender, porque eu não gosto, eu ouço minhas colegas, minhas parceiras de trabalho falando o quanto não gostam do uso das tecnologias digitais, mas eu também não gosto de lavar louça, né? E aí eu preciso fazer isso. E agora para o nosso trabalho, a gente precisa fazer isso. Eu gosto de ver minha pia limpa, mas eu não gosto de lavar louça. Né? Então, para a pia estar limpa, eu preciso lavar a louça. E não estou querendo desmerecer a nossa ação, estou querendo muito mostrar o quão simples pode ser se a gente não tiver medo de ir e fazer. Né? Se a gente não também se der esse tempo de falar, opa, poxa vida, vou testar esse recurso aqui, vou ver se dá certo. Vou ver com o meu grupo de professoras, o que elas podem, né, compartilhar. Olha, você que lida melhor com tecnologia, você pode me dar uma dica disso, uma dica daquilo. Eu me pego, às vezes, eu tô aqui falando sobre tecnologias, mas eu falei com a Lilian antes da gente começar. Lilian, não fiz ainda nenhuma live pelo canal do YouTube, não sei como funciona. Você pode me gravar um áudio explicando? Eu acho que tá tudo bem a gente não ter medo de ir atrás. E eu tenho aprendido muitas coisas, assim, de que eu aprendo muito bem vendo tutorial no YouTube, tutorial de vídeo no YouTube. Então, quando eu tenho dúvida de como eu uso uma ferramenta de tecnologia, eu boto no YouTube, eu assisto aos vídeos. E me ajudam muito a entender como funciona. Então, eu acho que a gente, falando assim de coordenadora, estou aqui pensando quando eu, né, a época em que eu fui coordenadora de escola aqui em Santo André, a gente ainda tinha um uso muito, muito tímido, né, de tecnologia, e a gente não tinha essa necessidade no nosso cotidiano. E hoje a gente precisa disso. Então, vamos lá, né? Não vai ser durmo e acordo dominando as tecnologias digitais, até porque a gente dorme, quando a gente acorda amanhã inventar uma coisa nova, né? Então a gente fica sempre com essa sensação, mas o quão importante é da gente se acolher enquanto ser humano, né? E deixar de pensar a tecnologia como algo frio, como algo que veio para roubar o nosso espaço na educação. Hoje a gente está vendo muito a diferença que faz a interação do ser humano, esse contato olho no olho, essa proximidade, o toque, o carinho, o abraço. Então, a tecnologia não vai substituir o professor. O que a tecnologia faz é mudar a forma como a gente se relaciona e as estratégias que a gente utiliza, né? Tô indo num caminho. Eu queria, tá, sim, é que tá vindo bastante comentário aqui, né? Eu queria também trazer uma pergunta. Na outra live, você falou sobre a importância dessa acolhida, né? A gente fala muito do professor acolher a criança e acolher a família. E você falava também do coordenador acolher a equipe de professores, professoras, utilizando as tecnologias. Então, a gente está num momento que a gente precisa acolher, mas é uma acolhida virtual. Claro, a gente nunca imaginava que a gente ia ter que fazer um dia isso. Era inviável a gente falar de uma formação aqui. Provavelmente a gente estaria numa sala de aula, numa roda, fazendo essa mesma formação com pessoas, né, presencialmente. Então, a gente tem discutido muito isso. Como é que você acha que o coordenador ele pode promover, usando a tecnologia, essa acolhida e essa escuta com os professores, com as professoras? Olha só que oportunidade. Tem mais pergunta aqui, viu? Assim que você terminar essa, eu vou ler as daqui, tá bom?
Tá joia, vamos falando. Eu tô vendo uma coisa e outra aqui no comentário surgindo. Boa noite para quem foi chegando depois. Prazer ver vocês aqui. Mas a Aline vai fazendo a mediação dessa questão das perguntas, tá? Acho que daí eu consigo focar aqui. Quando a gente fala da questão do acolhimento, quando foi aquela live que a gente tentou fazer? Acho que foi em abril ou em maio, que não deu certo. A gente estava bem mais para o início, né, desse distanciamento, do isolamento social, né? E agora eu fico pensando não só como as coordenadoras acolhem o grupo de professoras, mas como é que a gente se acolhe no geral, sabe? Como é que um cuida do outro nesse período, né? Se a gente sente falta de presencialmente poder abraçar as pessoas, presencialmente a gente também sente falta de ver o sorriso. E eu gosto muito de ver o sorriso das pessoas, né? Dessas expressões, enfim. E eu fico pensando que o vídeo aberto nos dá essa possibilidade de ver as pessoas sorrindo, de ver as pessoas sem máscara, de acompanhar as expressões das pessoas. Então eu fico pensando que quando a gente tem esses recursos mais abertos assim de vídeo e de poder se ver, de ter esse contato visual, é muito mais acolhedor para todo mundo. E aí eu sempre fico pensando que a gente fica numa linha muito tênue também, sabe? Porque às vezes a gente pensa em muitas reuniões, para tudo precisa fazer uma reunião. E com a desculpa, isso eu estava conversando com uma outra colega ontem, a gente estava no WhatsApp fazendo, confabulando, conversa de amiga. E a gente estava justamente conversando disso, porque ela estava contando quão exausta ela estava de tantas reuniões que ela havia feito naquele dia, né? E ela falou assim, tinha reunião que podia ter sido, sabe aquela velha frase, reunião que podia ter sido um e-mail? E aí, muitas vezes, com a desculpa de, como você não precisa pegar um transporte para sair de casa, poupa esse tempo do trajeto, tá em casa mesmo, vamos fazer reunião e vamos ficar todo mundo ali o tempo todo junto produzindo. Mas isso é um problema, né? Porque o tempo que a gente fica assim focado em frente ao computador, a gente fica com o nosso nível de atenção muito grande. E para muitas pessoas, o nível de atenção e de tensão, porque eu não posso só ser coordenadora na minha casa. Muitas vezes na minha casa eu sou a coordenadora, na maioria delas, né? Para todos nós da comunidade de educação. Tem filho, tem roupa para lavar, tem casa para limpar, tem comida para fazer, tem mil outras coisas. Então a gente não está só com a nossa cabeça centrada ali. E isso é para coordenadora, é para professora, é para as famílias, e que muitas vezes a gente exige das famílias e quer que as famílias estejam ali interagindo com a gente a todo momento. Mas a gente precisa também pensar, né? Existe uma linha muito tênue entre o quão bom é estar perto das pessoas e se ver e estar ali em tempo real em vídeo, e também o tempo que fica cansativo e que a galera começa a fechar a câmera, o microfone, e porque está exausto, e porque não consegue, né? Então, eu acho que isso é algo, assim, que a gente precisa muito cuidar, sabe? Ter um esquema, assim. Se eu estivesse atuando hoje como coordenadora, eu acredito que eu teria um esquema de... Já que, né, a gente vai falar aqui de formação, eu acredito que, enquanto coordenadora, eu teria um esquema de encontro com o grupão uma vez por semana, no HTPC, no horário coletivo, na reunião pedagógica semanal, enfim. E eu teria momentos mais curtos ao longo da semana, por exemplo, com o agrupamento de professores do berçário, com o agrupamento de professores do minigrupo 1 ou do minigrupo 2, teria agrupamentos menores, onde a gente consegue ser mais acolhedor e ser mais formativo e ser mais direto, né? Eu não pensaria em reuniões de 3 horas de duração, pensaria em períodos mais curtos, porque as pessoas vão ficando fadigadas, né? Acho que quando a gente sugere para que as pessoas leiam algum texto e venham preparado para a discussão, eu penso que seja uma estratégia boa.
estratégia formativa, né? Porque o nosso grande desafio é como a gente continua sendo, como a gente faz a formação desse grupo de professores, porque a formação continuada em serviço, ela continua acontecendo, porque os professores estão em casa, mas estão em serviço, né? Estão de home office, mas estão em serviço. E fico pensando numa oportunidade, assim, que eu acho riquíssima. Quando eu tinha, quando eu estava no projeto na Drei Itaquera, eu tinha um grupo, a gente fazia encontros de grupos menores, né, de coordenadoras, até tem umas aqui participando, lindas, um beijo para vocês. E que uma das discussões que a gente teve bem no comecinho da pandemia, e a gente já estava em formato virtual, foi do quanto de live que chega para a gente e que a gente vai indicando para os nossos professores assistirem. Mas o quão necessário é que a gente faça uma triagem, uma curadoria, uma seleção do que a gente vai indicar, sabe? Uma coisa é você informar, outra coisa é você falar, já que você está em casa, assista a live e tal. E que muitas vezes não dialoga com a filosofia, com o projeto político-pedagógico daquela unidade educacional, sabe? Então, fica um bombardeio de informações, tanto enquanto coordenadoras, pensando em qual estratégia, né? Quais estratégias que eu vou adotar com o meu grupo de professoras, e do lado dos professores também, aquela agonia de eu preciso assistir tudo que a minha coordenadora me indicou. Então, eu acho que a gente precisa ter muita calma, porque senão fica algo muito superficial. Eu assisto, é como se eu fosse a um monte de palestra e não tivesse tempo para me aprofundar. Tem um autor que ele fala da questão da ação, da reflexão sobre a ação, da reflexão na ação, que é o Donald Schoen. Vira e mexe, eu indico, né? Então, o quanto a gente precisa pensar, e o quanto eu tenho percebido durante esse tempo de pandemia, que ficou um alvoroço em torno do a gente precisa manter as aulas, a gente precisa manter a educação infantil funcionando, e fica uma questão, assim, uma coisa massiva para os bebês e para as crianças. E aí revela uma concepção que me parece que, me perdoe se eu não me expressar bem, tá? Mas me dá, assim, uma questão de, parece que quando eu vou para o remoto, quando eu vou para o digital, eu me esqueço da concepção de infância que eu tenho no presencial. E isso não pode acontecer, né? Se a gente está falando de formação, a gente precisa ter essa mesma concepção que a gente tem desse indivíduo, desse sujeito, que se forma, dessa criança, desse bebê, que se forma, que se transforma ao longo do tempo, ali na interação, no contato, no cuidado, e ficar no vídeo dando tarefas para as crianças, para os bebês fazerem, não é garantia da educação infantil, né? Eu penso que é muito mais válido se de repente a professora monta um grupo de crianças e uma vez por semana faz uma chamada curtinha, porque eles vêm, falam oi, daqui a pouco eles já saem, pensando que a pandemia pegou a gente aqui no começo do ano, quando muitos bebês e crianças estavam ainda se inserindo nesse grupo, né, ainda conhecendo a professora, ainda criando um vínculo com a professora, né, então precisa tomar um cuidado, né, quando eu comentei aqui, né, mas tomando, assim, né, o maior risco de dar um tiro no pé, né, quando eu digo, que fica indicando lives e tal, porque eu também indico nos grupos que eu tô, inclusive eu indiquei essa de hoje, mas eu fico pensando em quantas que eu recebo também de indicação e eu não participo e eu fico agoniada, né? Não estou dizendo que não é para a gente indicar, mas estou dizendo que a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, e quando a gente está indicando como estratégia formativa, então eu sou coordenadora da escola da Aline, vamos supor, e eu estou indicando a minha estratégia formativa dessa semana, vai ser discutir, por exemplo, uma live que teve do Antônio Novo. Bom, essa eu estou sugerindo porque eu vou discutir. Então, ela é tema da nossa pauta, é nosso objeto de estudo, sabe?
E aí, no meio dessa discussão, eu não posso virar e falar, olha, mas você viu aquela outra live? Se você tivesse visto, você estaria inteirado do assunto tal. Não é por aí, né? A gente vai criando os nossos percursos de estudo. E tem uma outra coisa também que eu acho que é muito interessante da gente pensar, na possibilidade que a gente tem, por exemplo, se eu sou coordenadora de uma escola e a Aline também, na possibilidade incrível que a gente tem de formar um grupo e fazer, por exemplo, uma reunião pedagógica com o meu grupo de professoras e o grupo de professoras da Aline, para ter uma boa discussão. Olha, tem uma professora aqui que manda muito bem sobre arte. Poxa, vamos fazer uma reunião pedagógica, essa professora compartilha os saberes dela. Nossa, eu tenho uma professora aqui que ela é muito boa na questão que fala de leitura para bebês. Vamos aproveitar o potencial dessa professora. Por que só a coordenadora sabe das coisas? A gente está aprendendo junto. O Itamar escreveu aqui, eu vi no relance, né? A gente subiu no ônibus com ele andando, a gente pegou a viagem pela metade, aí a gente está correndo atrás. Então, a gente precisa ser colaborativo, né? A gente precisa ter esse cuidado. E o legal dessa questão toda é permitir, em vez de a gente olhar para as ausências, né, daquilo que nos falta nesse momento, a gente olhar para aquilo que surgiu e que a gente está podendo fazer e não podia, né? Esses diálogos a gente precisaria de um encontro presencial e hoje são essas possibilidades que a gente tem, né? Exato. Olha, tem umas perguntas aqui que eu queria trazer para você, viu? Vai. Tem o pessoal aqui do... Se eu não souber responder, vai travar na tela. Vai fazer igual aquele né, que finge que tá travado. Pessoal do Sei Pequeno Príncipe, mandando um abraço. Sei Fé e Alegria, Sei Pessach. A Cris Rosa está perguntando, né, sobre a questão da pandemia. Se retornar o presencial na educação infantil, como garantir o direito de brincar sem ferir o princípio da interação e acolher sem proximidade? Né? A Laura está dando boa noite, está feliz em participar. A Elisete também está agradecendo. Deixa eu ver, eu vou só fazer mais uma aqui, mais uma pergunta que tinha aqui que eu estava olhando. Tem o pessoal fã do seu trabalho, da Kelly, saudades Kelly, saudades, né? A Priscila fez um comentário, né, de ter um olhar de amorosidade com as professoras e dar espaço para elas, dizer como se sente. A Patrícia falou como pensar na acolhida das famílias também, que esse passo será de grande relevância para fortalecer o vínculo escola-família. Então, eu percebo que todo mundo está muito também preocupado com esse retorno, né? Eu percebi que nessa pandemia a gente aprendeu a viver um dia de cada vez, né? A gente precisa se organizar para esse futuro próximo, mas nem sempre ele vai acontecer ou a gente vai ter todo o controle que a gente gostaria de ter, né? Se vai retornar, se não vai, a gente não sabe o status que estará, né? As cidades, os municípios e as decisões. Mas o pessoal está trazendo bastante questões, então tem essa questão da Cris sobre a interação das crianças sem contato, né, com distanciamento, da Patrícia sobre essa acolhida também das famílias e das crianças que vão ter passado aí por 1000 histórias, né, de vida. Sim. Sabe que a Aline falou uma coisa que se a gente não aprende aquela história, sabe? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, aquela história que mãe fala pra gente. A gente tem muito essa questão, né, de ter as coisas sob controle, de ter as coisas nas nossas mãos. Gente, nós somos professoras, a gente adora fazer um planejamento. Talvez a gente não goste de sentar e fazer planejamento, mas a gente gosta de ter isso na mão, né? Porque a gente quer ter controle da situação, a gente tem a falsa ideia de que a gente tem o controle da situação, e a situação toda, o cenário que a gente está vivendo mostra que a gente não tem, né? Mostra o óbvio, que a gente não queria ver, que a gente não tem o controle da situação, né? E eu fico pensando que as experiências de retorno dos outros países são experiências que dá para a gente aproveitar, e não no sentido de eu tenho que copiar,
mas eu posso aprender com os erros, sabe? Eu preciso pensar, né? Nós precisamos pensar no nosso contexto, nós precisamos pensar numa garantia importantíssima de voz, que é que é da docência, né? Do pessoal de nós, pessoas da educação, profissionais da educação, nesses protocolos, né? Então, o quão importante é a gente ter também conversas com outras áreas, por exemplo, eu sou especialista em educação, eu estudo sobre educação, eu não estudo sobre saúde, né? Então, tem muitas questões que fogem do meu saber e que estou aqui aprendendo, né? E quantos de nós, né? E o quanto que a gente vem aprendendo a cada dia, né? Então, acho que foi Cris, né, que falou da questão da interação, eu fico sempre pensando que quando a gente voltar, e antes da gente voltar também, então por isso que esse momento de formação é muito importante, que é da gente entender com quais crianças a gente lida, com quais bebês a gente lida e com quais famílias a gente lida. Não é, a gente vai se preparando e a gente precisa, quando a gente fala assim, que formação é importante, porque formação continuada é importante. Eu acho que é muito importante. Mas acontece que não significa que porque eu estou aqui falando em formação continuada, na importância da formação, que amanhã vocês vão acordar e vão fazer exatamente de acordo com as coisas que eu estou trazendo aqui, que eu estou colocando aqui, né? A formação, ela precisa fazer sentido, né? A professora Vera Placo fala da questão da aprendizagem do adulto professor, né? Dos princípios de aprendizagem de adulto, né? Então, tem a questão da motivação, tem a questão da deliberação, do quanto eu estou disponível para aprender algo. Então, não adianta alguém chegar e ficar falando mil coisas na minha cabeça, porque não necessariamente vai mudar a concepção que eu tenho. Então, eu preciso também querer aprender e eu preciso estudar para isso, sabe? Por isso a importância gigante do coordenador pedagógico como formador, de se ver como eu sou formador desse grupo, eu dou espaço, eu dou voz para esse grupo docente falar, eu dou a palavra porque eu também preciso me formar com coisas que esse grupo sabe. No entanto, eu penso as pautas, eu posso pensar as pautas compartilhadas com o professor, mas eu preciso pensar em boas estratégias de formação, para não sobrecarregar, para não ficar chato, para não ficar maçante, para não ficar distante da realidade, porque cada unidade de ensino é uma, né? Aquela coisa assim, né? Redundante, é único, né? Mas é fato, os problemas que tem na minha escola, talvez não tenham na sua, e na sua tenha tantos outros, né? Então, o quão importante é a gente pensar isso, né? Acho que a Priscila comentou, né, desse olhar de amorosidade, né? Então, é importantíssimo, mas eu gosto, assim, de pensar que a gente precisa ter esse olhar de amorosidade, isso é imprescindível. E é na nossa vida profissional, e é também na nossa vida pessoal, quanto a gente também acolhe, a gente cuida dos nossos amigos, dos nossos familiares, e de como a gente vai se cuidando e se aproximando, sabe? Mas eu também fico com medo de ter muitos espaços para a gente ver só o lado negativo. Então, essa questão de mediar as conversas com esse olhar de amorosidade é muito importante para não virar também um momento de muitas lamentações e a gente ficar naquele lugar obscuro sem saída, né? É natural que em alguns momentos a gente se sinta assim. Eu não estou dizendo que viva, todo dia tá todo mundo lá feliz, com a animação lá em cima. Mentira, não é assim. Mas a nossa importância de acolher o emocional do outro e a gente também mostrando um outro caminho, sabe? Não estou falando para ninguém aqui amanhã acordar com síndrome de Poliana e ficar fazendo o jogo do contente, porque a vida é dura, a gente tem conta para pagar, a gente tem que estudar. Sim, é duro, mas a gente, né, o quanto a gente cuida do outro, de não deixar também nesse abismo, nesse barranco, mas o quanto as tecnologias também são, né? Eu fico pensando aqui,
Outro dia uma colega me escreveu, fazia muito tempo que a gente não se falava, a gente nunca foi muito amiga, assim, de trocar figurinha, de ficar no WhatsApp conversando, até porque quando a gente fez amizade, nem existia o WhatsApp. E esses dias ela me mandou, fiquei super surpresa, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando como eu tava, e não eram aquelas correntes, aquelas mensagens todas prontas, sabe? Ela me mandando, oi Kelly, tudo bem? Vi um post seu no Instagram, lembrei de você tá bem? Como você tá nesse período? Então, assim, são pequenos gestos, sabe? A gente não precisa fazer isso com a nossa lista de contato toda, mas esses pequenos olhares de preocupação. Ah, eu sei que quando a gente saiu para a pandemia, a professora X estava grávida. Ah, deixa eu perguntar como ela tá, se esse bebê nasceu. Ah, fulano estava adoentado. Putz, deixa eu perguntar se tá melhor, né? Se está precisando de alguma coisa, às vezes de alguma coisa prática. Vou pedir uma entrega de uma coisa na sua casa que você está precisando, sabe? São pequenas ações do dia a dia. Daqui a pouco vai virar uma live motivacional. Mas eu fico pensando assim que a gente não o Antônio Nova fala isso, hein? A gente não dissocia o nosso pessoal do nosso profissional, né? A gente é um ser integrado ali, né? Então, enquanto eu tô aqui conversando com vocês, a Kelly, que é filha, que é irmã, que é professora, que é amiga, é a mesma pessoa, né? A gente não consegue dissociar. E aí, falando de filho, já é aniversário do meu pai. Que mais? Aproveitando, né, para tietar aí com o pai. Olha, tem aqui vários Kelly saudades. Então, o pessoal que tá com saudade da Kelly já aproveita, ela gosta de recadinhos personalizados. O pessoal falou do... Deixa eu ver aqui. A Márcia disse que está fazendo esse encontro em pequenos grupos que você sugeriu e que tem sido bem válido. Bacana ela partilhar com a gente. Sei Nova Atitude, também falou que você é linda. Sei Francisco Yoshio. A Gabriela falou que tem que fazer sentido para o momento das educadoras. Às vezes assistir uma live por semana torna mais significativo do que uma por dia. Né? Então, essa ideia que você falou, a gente sabe que quantidade não é qualidade, então que é importante fazer uma seleção, né? É importante essa seleção de conteúdos feita pelo coordenador, né? Ter uma rigorosidade nessa seleção. Então, não só o assunto da live, mas quem estará na live, a qualidade dessa discussão, se está de acordo, quais as origens dessas pessoas, que vão falar um pouco da concepção de criança dessas pessoas, da concepção de mundo, de educação. Falando nisso, eu não li o currículo da Kelly, né? Então, assim, eu quase dispenso apresentações, mas é muito importante. Mas dizer que ela é doutoranda, né, da Vera Placo, lá na PUC de São Paulo, na Psicologia da Educação, ela é mestre em Educação, em currículo. Então, é importante a gente entender de que lugar esse formador fala, para que o coordenador faça uma boa seleção e consiga atingir esse objetivo com a outra equipe. Porque senão ele vai ter que ficar desconstruindo coisas, né, depois, e aí vai dar mais trabalho. Eu virei uma curiosa. Posso te cortar? Eu virei uma curiosa aqui, porque agora quando eu vejo, vai ter live com fulano, eu taco lá no Google para perguntar, para descobrir quem é essa pessoa que está falando disso, que eu quero saber mais sobre ela. Aí vou ler o currículo Lattes da pessoa. Eu quero saber primeiro, vou ver o Instagram, fico stalkeando as pessoas para saber se eu vou assistir. E olha, por exemplo, essa ideia, porque às vezes o currículo não traz tantas coisas, mas, por exemplo, lá no Instagram você vai ter uma ideia da concepção de mundo dessa pessoa, né? Das experiências. Então, não adianta você caminhar por uma concepção, você é coordenador, caminhar e encaminhar o seu grupo para uma live que vai ter uma concepção completamente diferente daquela da criança protagonista potente. Então, por isso que a gente faz uma seleção rigorosa aqui na Quintal. Então, o coordenador pedagógico, a gente já faz uma pré-seleção. Todo mundo que a gente convida é muito, muito bom, né? Então, tem uma concepção de mundo muito alinhada aí com a gente. Pessoal, eu tô batendo o olho, enquanto a Aline tá falando, eu batendo o olho aqui nos comentários, né? Eu mandei parabéns pro meu pai, minha irmã tá assistindo aqui, um Momento Família. Minha irmã tá grávida e vai ter gêmeos.
Ai, gêmeos? Essa parte eu não sabia, não. Eu fiquei sabendo ontem, meu coração ainda está acelerado, imagino dela. Que delícia, parabéns. E assim, ver os nomes aqui. Oi? Ver os nomes das pessoas que estão participando. É tão gostoso porque eu vejo as meninas que desse meu último trabalho em Itaquera aqui participando, aí tá minha irmã participando, aí estão as meninas que trabalharam comigo quando eu era P, as meninas que trabalharam comigo junto como professora, né? A P aqui em Santo André é o mesmo que coordenadora pedagógica. Tá a Marina, que era vice-diretora enquanto eu era coordenadora pedagógica, então é tão gostoso de ver isso, porque eu fico sempre pensando, olha a possibilidade das tecnologias digitais, da gente compartilhando tantas coisas, e como é que eu reuniria essas pessoas de tantos lugares num momento só, sabe? Então, vamos olhar, a gente está com o tempo quase esgotado, né? Para o YouTube não cair, né? Como é isso? Não, ele não cai, não cai. A gente é só mais ou menos o tempo de dá para estender mais um pouquinho, sim. Ah, então tá. A Regiane falou sobre acolhimento neste momento será primordial, estamos discutindo isso com a equipe da Qual Estratégia, poderemos ter pensamentos em acolhidos para a equipe. A Laura falou como sugere Pat Adams, que é momento de definirmos nossas estratégias. Caiu meu fone de ouvido, eu pegar, senão ela come antes. Ela falando do filme Pat Adams, as estratégias de amor. Sim. Momentos de cuidado com o outro. Aí estão dando parabéns para a tua irmã aqui, que vai ter gêmeos. E a Michelle falou que o fã-clube da Kelly. Mas tem um pessoal também que trabalhou comigo aqui na live. Tem a Cris, tem a Renata, tem a Laura. Aliás, Cris e Renata Cocato, já vou fazer o convite ao vivo aqui, hein, para vocês partilharem o projeto da EMEI de vocês. Tem um projeto lindíssimo, né, sobre relações étnico-raciais lá. Então, elas já estão convidadíssimas para participar aqui da Quintal na partilha desse projeto. Muito gostoso. E a Valdilene dizendo aqui que amava as formações com você. Bom, acho que se você quiser, Kelly, trazer assim, mais alguma questão, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente dá tempo de mais uma perguntinha. Eu fiz umas anotações aqui, antes da live, de coisa que eu queria falar. Deixa eu fazer um checklist, se eu falei com vocês. Deixa eu fazer. Eu falei da questão, né, das ferramentas de tecnologias digitais, permitindo umas respostas rápidas também nessa interação com as famílias, na interação com os professores, né? Tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem mil maneiras, né, de conseguir se conectar. A gente tem os pacotes aí que oferecem celular, que a gente não paga, tudo bem. Eu fico pensando assim na nossa questão de, putz, o meu celular não é corporativo, será que eu tenho que compartilhar esse número com as pessoas ou não? Existe mil questões éticas envolvidas aí, e também a escolha pessoal do profissional, né? Também tem essa questão. Mas eu fico muito tentada, assim, de como a gente pode se aproximar cada vez mais, né? E aí, até falando, né, falei dessa questão ética, tem uma questão da etiqueta aí, né, quando a gente está falando de tecnologias digitais, o WhatsApp ele invade a nossa vida, o nosso mundo. Então, tem algum momento que a gente só quer pegar o celular para ver uma bobagem, e a gente está num período em que às vezes a gente quer só ver uma bobagem, e uma distração, né, esvaziar a cabeça, e a gente vê lá que tem um monte de mensagens de coisas de trabalho e tal. Então, para a gente ter muito cuidado, né? Então, se eu vou mandar a pauta de reunião pedagógica, eu não vou fazer isso, tudo bem. Eu quis fazer, por exemplo, tá, gente? Às vezes não é que eu quis, eu só tive esse tempo para fazer no domingo à noite, mas deixa para mandar na segunda-feira de manhã, né? Para as pessoas. Decidi algo super tarde aqui em casa, tal, porque era o momento que eu tinha para fazer e para me dedicar, porque o dia eu me dediquei às outras coisas também do trabalho, mas, né, tomar esse cuidado, isso é acolhimento também, o quanto a gente não bombardeia as pessoas de pedidos, prazos e informações, sabe? E às vezes a gente está num momento com 1000 ideias,
Só que a outra pessoa está numa outra sintonia naquele momento, não é o horário dela estar trabalhando, né? Então, para a gente, isso é acolhimento também, isso é cuidar do outro, né? Alguém me fez uma pergunta aqui, a Márcia está querendo me colocar em maus lençóis. Kelly, como você vê possível retorno do SEI? Eu acho que a gente tem muito para conversar sobre isso, porque tem muitas questões envolvidas e cada dia o nosso cenário tem mudado, né? Eu acho que em algum momento a gente vai precisar retornar, mas eu não acho que é num momento muito próximo. E eu acho que tem muitas questões envolvidas aí, muito para acontecer, né? Só para eu não correr dessa pergunta polêmica. Sabe outra coisa que eu fico pensando também, que está aqui na minha listinha, que eu não podia deixar de falar? É o quanto a gente ganhou com o uso de tecnologias digitais. Então, se vocês puderem, em algum momento, façam uma lista das oportunidades que vocês tiveram utilizando as tecnologias digitais, para a gente não perder isso quando a gente voltar. E aí a gente parece que, enquanto estava na pandemia, a gente era todo digital. Aí volta para o presencial e a gente perdeu todas essas possibilidades de contato, de estudo, de contato com as famílias, né? Então tem questões que a gente não pode deixar se perder, né? E nessas discussões, eu fico pensando também nesses momentos de reunião pedagógica, enquanto coordenadora, de quantas possibilidades que a gente tem de discutir as concepções que a gente tem de infância, de ensino-aprendizagem, o quanto a gente tem para incorporar no nosso projeto político-pedagógico, porque ele não é só lá no começo do ano, o nosso PPP, ele rege, né, as nossas ações e a nossa compreensão de mundo, de infância, né? Então, o quão importante é isso, utilizar esses momentos para agregar, né? Pensar em boas pautas, enfim. Ajudei ou atrapalhei? Eu deixei a cabeça mais confusa. Tá ótimo, tá ótimo. A Tatiane falou aqui, Kelly, só fala minha calma. Eu vou mandar para minha mãe. Já tá tua família aqui, né? Já vou mandar aqui para sua mãe. Acho que para terminar, vamos terminar com a pergunta da Iracélia. Kelly, você acha que a escola vai dar conta do ensino híbrido quando voltarmos? Nesse formato que tá, eu acredito que não. Desse jeito que a gente tem feito, eu acredito que não, sabe? Tem uma outra nomenclatura também que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque as discussões de ensino híbrido, elas já acontecem há bastante tempo, né? Que é de pensarmos em estratégias. Tô em sala e eu uso o computador com uma parte da turma, uso o smartphone com uma parte da turma, outra turma está fazendo uma outra ação. Vou dar um exemplo meu enquanto professora de ensino fundamental, tá bom? Só para deixar claro essa questão do ensino híbrido. Eu tinha, em alguns momentos, crianças que estavam fazendo uma produção de texto escrito ali na folha, no papel, com lápis, uma parte da turma. Uma parte da turma estava no laboratório de informática, fazendo uma revisão de texto, utilizando o Word, sabe? Então, o híbrido não necessariamente significa que a gente está em espaços locais diferentes, né? Muitas vezes significa que a gente está ali na mesma escola, só que utilizando estratégias com tecnologias digitais ou não. O que a gente tem presenciado nesse momento é um ensino remoto emergencial, porque lembra lá no comecinho, quem pegou do comecinho a live, eu tinha comentado, ninguém avisou, coordenadoras, as escolas vão fechar, deem conta do currículo, e ele vai ter que ser por meio digital, né? Então, o que a gente tem agora é um ensino remoto digital emergencial, me perdoe, e a gente precisa aprender como é que isso vai se manter, porque eu também não vejo, assim, não no futuro próximo, que a gente consiga ter todos os bebês e crianças ao mesmo tempo na escola. E também não consigo ver como que a gente faz ensino híbrido com bebês, né? Pensando aqui na educação infantil. Mas com o ensino fundamental, né? Com a educação básica, a gente tem
muitas oportunidades, né? E até de pensar em formas de acolher também aquelas crianças que às vezes a gente fala, fulano não tá fazendo nada, mas aí eu só mando coisas pelo celular, e aí fulano, minha criança lá, o Jonas, tem mais 4 irmãos na casa dele e só tem um celular, né? E aí como é que funciona, né? Então a gente tem assim um campo gigante, muitas questões a discutir para não deixar ninguém para trás, para não deixar ninguém de fora, e a gente não vai ter respostas, a gente ainda vai bater muita cabeça, mas a gente não pode desistir, a gente precisa aprender também com os nossos erros, com os erros dos outros, com os acertos dos outros, ver o que cabe para nós. A gente tem nosso território é muito vasto, muito diferente, né? A gente tem realidades muito distintas no mesmo município. O município de São Paulo tem dimensões de um estado. Santo André é uma cidade menor que São Paulo, mas tem muitas realidades diferentes. Eu trabalhei em várias escolas aqui em Santo André e cada uma com uma realidade muito diferente. Então, como é que a gente pensa num só jeito de fazer, né? Então, a gente vai precisar se ouvir muito, se cuidar muito, cuidar um do outro muito e ter como foco de qual ser humano que eu não quero me distanciar quando eu falo de ensino-aprendizagem, né? Eu quero que eu tenho esse foco, eu acredito nesse ser humano, nesse tipo de criança, nessa concepção de infância. Então, as minhas estratégias não podem se distanciar disso, porque está em formato remoto, né? Então, eu acho que essa acho que é a principal coisa que a gente precisa pensar. Não é porque é remoto, porque as crianças não estão ali, pertinho de mim, que eu vou me distanciar da concepção de infância que eu tenho. Acho que é isso. É isso, Kelly. Eu acho que esse, para mim, foi o grande recado aí da sua live, é que a gente consiga manter, né, a distância ou não, a concepção de criança, de educação, de mundo que a gente defende, né? Então, para mim é o que ficou de grande aprendizado e de grande reflexão. Enquanto coordenadora, que profissional que eu quero formar, né? Que eu quero ter informação, que profissional é esse, né? Então, essa rede de colaboração, de poder estar com os outros, aquele como estar junto virtualmente, sabe? Uhum. É isso mesmo. Forma. É isso mesmo. Olha, o pessoal tá aqui agradecendo. Muito obrigada, fala mais. Suas formações são sempre muito potentes. O pessoal tá muito Bom, eu agradeço muito, Kelly. É sempre um prazer estar com você, representando a Em Pauta também. Pessoal, que tá aqui assistindo, teve alguém que não acompanhou, vai ficar aqui no nosso canal do YouTube, pode compartilhar com as pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos, a gente tem vídeos da Quintal, tem as outras lives também, que vocês também podem acessar a partir do nosso canal do YouTube, tá bom? Aline, obrigada pelo convite. Hoje com a internet funcionando bem. É verdade. Eu queria encerrar com a frase que hoje nós colocamos na citação do dia da Quintal Pedagógico. Então, a gente tem toda quarta-feira a citação, né? Citação de quarta. Tem uma inspiração na segunda-feira. E aí eu quero compartilhar com vocês, assim, para a gente fechar a live. Então, quem quiser acompanhar esses conteúdos também pode acompanhar ou pela página do Facebook ou pelo nosso Instagram, tá? Mas caiu aqui de novo. Antes que a Malala pegue, tá abrindo aqui. Vou compartilhar aqui com vocês a citação do dia. Se o Felipe puder colocar na tela o Instagram da Em Pauta também, Felipe, para as pessoas anotarem depois da citação. Boa! Ai, que menino rápido. É muito eficiente. A gente está fazendo vai fazer um baixo-assinado para ele fazer um vídeo também. Então, eu vou terminar com a citação de quarta do John Dewey, que é: a educação é um processo social, é desenvolvimento.
não é a preparação para a vida, é a própria vida. E que a gente, enquanto professores, coordenadores, torne a vida dessas crianças e desses jovens a melhor possível. Tá bom? Verdade. É o hoje, Kelly, né? muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pela Tchau, companhia. pessoal. Até a próxima live. Beijo.